Olha Já estou aí, aqui. e aí, meu amigo? E aí, doutor, tudo bem, Kenner? Que Que prazer bom, bater cara. esse papo com você, meu irmão. Ah, o prazer é meu te receber aqui, o prazer é da Faculdade Unida ter esse encontro contigo. É sempre uma honra, é sempre uma alegria quando nos encontramos, mesmo que seja aqui online, né? Tantos encontros online rolando, e Acho que encontros vamos ter especiais. o nosso primeiro encontro presencial, hein? Vou te conhecer pessoalmente, acho que agora, começo de dezembro. Você vem para São Paulo Pois é, naquele fim de verdade. semana, não vem? É exatamente na IBAB aí. Eu estava conversando hoje com o Dani, estou me articulando para conseguir participar. Eu estou ansioso para conseguir organizar aqui as coisas que preciso organizar para participar. Vai ser muito bom, vai ser um Tomara, encontro tomara que também muito seja especial, possível, muita gente especial no mesmo lugar. com certeza. Mas, Léo, que bom, cara. Aqui eu estou explicando ao pessoal que a Live Simpósio, né, esse projeto surgiu na Faculdade Unida a partir aí da pandemia e a necessidade de habitar esse espaço online. E a proposta foi sempre esse diálogo com a comunidade, com o povo, né? Tornar essa discussão que a gente faz na academia um serviço ao povo. Obviamente, a universidade ela já presta um serviço público inestimável, mas há aquele exercício de alargar ainda mais o diálogo, alargar ainda mais o acesso. Então a gente recebeu muita gente querida aqui, amigos em comum. O Edson esteve por aqui, o Thiago Arraes também, o Wellington da Visão Mundial. Muita gente boa, o próprio Ed, muita gente bacana esteve aqui. E hoje recebemos o Leonardo Gonçalves. Talvez você conheça o Leonardo Gonçalves, mas por suas canções, por suas letras, que são realmente importantíssimas para o cenário da arte, não só a arte evangélica, mas da arte brasileira. Eu faço questão de dizer isso. Este ano esteve entre os listados para o Grammy latino-americano, que nos honrou muito a todos nós. Mas o Leonardo Gonçalves também é um pesquisador em teologia, Bíblia e linguagem. Não é? Isso. O Leonardo está, não sei como que está, em que pesa isso, se você já está terminando, Tô uma terminando. Eu tô dissertação. terminando faz 2 anos, Kenner. Está terminando, está caminhando para o fim aí do seu mestrado e pesquisando tradução bíblica. Isso. Que Então, aí acaba envolvendo toda a parte de hermenêutica, né? é lógico. Toda, Então, na verdade, as teorias de traduções, isso já é uma coisa interessante. As teorias de traduções é uma área da ciência que não existe há tanto tempo. E justamente por falta de material, no começo dos estudos de teoria de tradução, eles foram pegar os empréstimos justamente onde? Na hermenêutica. Né? Então, os primeiros, entre aspas, teóricos sobre teoria de tradução é o Schleiermacher, né? Depois vai para o Kant, depois tudo parte. Isso é uma coisa que até, não sei se eu já mergulho no assunto, né? Que é o nosso assunto nós eterno, vamos né, mergulhar, Kenner? vamos Já vamos mergulhar. mergulhar no assunto e eu já quero lançar um desafio, e é um desafio duplo. É um desafio tanto para a academia quanto um desafio para o meio cristão. Né? É o desafio duplo. Por quê? Porque muito se fala em virada linguística. E aqui, só para os mais leigos, eu quero explicar o que é virada linguística. Né? Existe uma tradição filosófica de milênios, certo? A gente considera que a filosofia começa com os gregos, né? Alguns séculos, acho que 4 séculos antes de Cristo. Né? Então, nós temos aí pelo menos 2000 anos de tradição do exercício do pensar. Né? Filosofia nada mais é do que a história do pensamento. Né? No caso, esse caso específico, a gente está falando aqui do pensamento ocidental. Né? Mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos, que está se decolonializando o pensamento também, que é uma coisa muito importante, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar hoje. Mas na história do pensamento, sempre se buscou o que a gente chama de abstração. No Ocidente, né, a partir dos gregos, a partir da Grécia, muita questão da abstração de você pensar a partir de coisas que não sejam palpáveis, né? Você encontrar os princípios gerais. No final do século XIX, no começo do século XX, os estudos da linguagem se tornaram muito importantes para o exercício do pensamento. Porque uma das coisas que a filosofia sempre tratou, uma das coisas importantes, né, na filosofia, é a gente definir os termos.
né? Então, quando você usa a palavra X, Y, Z, o que você quer dizer quando você diz X, Y, Z? Então, isso é uma coisa... E aí temos um dos grandes pensadores do século XIX, que é o Hegel, né? Inclusive, por exemplo, quando outros filósofos, mesmo de outras tradições linguísticas, vão dialogar com Hegel, por exemplo, estou pensando aqui especificamente em Derrida. Derrida é um algeriano que escreveu em francês, que morreu, acho que em 2005, né? Ou seja, relativamente bastante contemporâneo nosso ainda, né? E ele continuou o seu exercício de pensar e de escrever a respeito de seus pensamentos até a sua morte. Acho que um ano antes dele falecer, ele ainda estava publicando livros, né? Ele usa bastante o arcabouço teórico do Hegel. E uma coisa curiosa, né? Por que eu estou dando esse como exemplo? Quando ele vai escrever sobre o pensamento hegeliano, ele não traduz a terminologia de Hegel. Ele usa em alemão. Olha só, existe na Europa, principalmente no século XVIII, XIX, não, XIX e XX, e talvez antes mesmo já, mas principalmente no século XIX e XX, uma rivalidade, né? Porque a gente está falando que o Ocidente europeu, né? O centro da Europa, a gente tem a França, a gente tem a Alemanha, e são escolas de pensamento totalmente diferentes. Aí você tem um filósofo francês utilizando a terminologia alemã de Hegel. Por quê? Porque linguagem importa. E porque é isso que eu queria. Eu estou dando esse exemplo para tentar explicar. Porque a virada linguística nada mais é do que colocar as reflexões sobre a linguagem no centro do exercício de pensar. No centro do exercício filosófico, agora, as questões linguísticas vão tomar. O que é significado? Como que a gente aprende significado? Como que a gente entende? O que é sabível? Né? A gente vai começar... Isso é uma preocupação que já existia antes, mas ela vai ser feita agora por vias de linguagem. Entendeu? O que nós conseguimos empreender? Quais são os limites da compreensão humana e de que forma existe uma relação dos limites com a linguagem? Né? Tipo assim, até que ponto há uma correspondência entre a palavra, como alguém disse aqui, e a realidade, a coisa. Quer dizer, a linguagem deixa de ser vista como um instrumento e ela torna-se o centro não só da reflexão filosófica, como você está dizendo também, mas se percebe que fora da linguagem, ou quer dizer, fora dessa linguagem, não há realidade. A realidade ela só existe a partir e dentro de um sistema de linguagem. É isso aí. E aí o que acontece? Por que isso é o que eu estava começando a dizer? Por que isso é desconfortável tanto para os acadêmicos quanto para a igreja? Porque quando a gente fala em virada linguística, normalmente, e quando a gente aplica esses princípios para os estudos hermenêuticos, para os estudos da palavra de Deus, existem aqueles, né, cristãos que aí começam a se incomodar porque acham que a gente está desfazendo, que não existe verdade mais. Não é isso que a gente está fazendo. E por outro lado, é incômodo para a academia, essa parte eu não falei ainda, para os acadêmicos, porque assim, muito da virada linguística nasce da reflexão teológica. E as pessoas gostam de esquecer disso. Então, alguns dos grandes pensadores que promoveram, por assim dizer, a virada linguística, você pode pegar o Rosenzweig, você pode pegar o Buber, que tem um papel importante, né, quando eles estavam traduzindo a Bíblia hebraica para o alemão, eles escreveram textos importantíssimos, né, que depois inspiraram outras pessoas. Você pode pegar o Walter Benjamin, né, que também é um pensador que veio a falecer em 1940, mas que foi redescoberto só nos anos 80 e está extremamente popular hoje em dia, né, na academia. Ou você pode mesmo pegar o Ricoeur, né, que é um pensador francês. Todos eles as preocupações do que é sabível, as preocupações de como funciona o significado, do que a gente pode compreender, de quais são os limites da compreensão humana por causa da linguagem, a preocupação de todos eles é a Bíblia. A preocupação deles é a hermenêutica. Eles passam a pensar e se preocupar com essas coisas porque a busca deles é por compreender como é que o ser humano, dentro dos nossos pressupostos, dentro das nossas limitações, como é que a gente se comunica com Deus e como é que a gente se comunica com o texto bíblico, né? E quais são os limites do que a gente pode aprender dentro dessa relação que é tão complexa, né? Perfeito. E eu acho que isso é uma porta de entrada, né, Léo? Não só para o teu trabalho, que, se eu não estou enganado, dialoga muito com o Robert Alter. Sim.
e para o que nós estamos aqui propondo até no título. Porque quando você fala em arte, né, você pega assim a tradição bíblica, a exegese bíblica tradicional. Você tem lá os métodos, né? Método histórico crítico, método histórico gramatical. Método histórico gramatical, nem sei se eu posso falar em método, mas como um tipo de acesso ao texto. Mas o método histórico crítico como tornou-se quase que sinônimo de exegese, né? Que tem aquela coisa de fragmentar o texto, a intenção do autor ou do redator histórico. Aí você começa a receber essas críticas, que são críticas pós-metafísicas, né? Quer dizer, aquele saber direto, objetivo, neutro, a verdade bem positivistas, né? Bem positivistas, bem do homem pós-iluminista, racionalista, pós-século XVII e assim por diante. Isso. Aí vem uma figura como o Robert Alter e vai dizer o seguinte, há uma estética no texto bíblico, há arte no texto bíblico. E você precisa agora você tem que olhar para a Bíblia como isso não nega a questão da inspiração e da revelação, pelo contrário, mostra que essa inspiração, que essa revelação, ela tem um quê de trabalho literário, artístico. E como isso vai influenciar, inclusive, o que a gente entende por tradução, não é isso? Não é isso? Porque no limite da coisa, Kenner, de acordo com... Depende, né? Qual o teórico que você vai seguir, mas assim... vamos sair do abstrato e vamos para uma coisa prática, tá? Acho que em 2010 teve um show do Irmão Lázaro em Manaus para 50 mil pessoas. 50 mil pessoas assistiram o show do Lázaro, ok? O show do Lázaro aconteceu, de verdade, é um acontecimento histórico. O show do Lázaro foi real. 50 mil pessoas assistiram, ok? Vamos lá. Se você perguntar para 50 mil pessoas a saída do show, como foi o show, você vai ter 50 mil narrativas diferentes. Cada um assistiu de um jeito. Dependendo se você estava na primeira fila, dependendo se você estava na última fila, dependendo se você estava lá com amigos, dependendo se você estava com a namorada, talvez você estava com o seu crush. Tudo isso vai influenciar a maneira que você vai narrar um acontecimento que foi real, que foi o show do Lázaro. Ok, isso na saída você vai ter narrativas diferentes. Uma semana depois do acontecimento, se você pedir para as pessoas narrarem o evento do qual eles participaram, vai ser uma outra narrativa. Um ano depois do show, você vai ter outra narrativa. As diferentes narrativas, elas não dizem respeito ao fato de ter ou não ter acontecido o evento. O acontecimento é real. E, inclusive, porque assim, por que eu estou dizendo isso? Isso parece uma coisa absurda. Ter narrativas diferentes não questiona a veracidade do acontecimento em si. É importante dizer isso porque tem pessoas que interpretam a Bíblia de um jeito que, se existem leituras diferentes do texto, você está desafiando a veracidade do que aconteceu. De maneira alguma. O show do Lázaro aconteceu. O show do Lázaro aconteceu. Agora, nós temos versões diferentes desse show, dependendo de quem assistiu, dependendo de quando narrou. E do lugar que assistiu. E do lugar de onde assistiu. E das experiências passadas. Falei, nossa, esse show me lembrou um outro show que eu já vi. Ou esse show não me lembrou nada, porque foi diferente de tudo que eu já assisti. E assim por diante. Tá bom. O show do Lázaro, dentro da hermenêutica bíblica, você pode tratar o show do Lázaro como duas coisas diferentes. O show do Lázaro, por exemplo, sei lá, pode ser o acontecimento em si. Digamos, Deus no Sinai. Deus se revelou para uma multidão de pessoas, inclusive a única vez na Bíblia inteira que Deus se manifesta para uma multidão de pessoas, todo mundo ao mesmo tempo, certo? O único momento em que existe isso foi no Sinai. E ele se manifestou para todo mundo ali, falou, eu digo se manifestar no sentido de falar, tá? De falar verbalmente, né, de comunicação verbal. Ele se manifestou no Monte Carmelo, através do fogo e tal. Tem outras manifestações também. Mas assim, verbalmente, Deus se comunicar com uma multidão de pessoas, o único acontecimento narrado, pelo menos na Bíblia hebraica, né? Depois temos Jesus no Novo Testamento, e aí tem outros. Vamos ficar só na Bíblia hebraica, que é mais a minha área de expertise aí, nesse caso especificamente. Foi no Sinai. Você tinha, segundo a narrativa bíblica, tinha 1 milhão de homens, vamos dizer, 2 milhões de pessoas assistindo. Vamos pegar o número literal, como literal. Você vai ter 2 milhões de visões diferentes. Entendeu? Então, a materialidade do acontecimento está aí. Aconteceu. E temos versões diferentes. Agora, nós temos alguém
que, né, foi Moisés ou não, não importa, para os fins da análise literária, não importa se foi o próprio Moisés que escreveu ou se teve um redator depois, isso não é uma questão que a gente se preocupa, né? Mas vamos dizer que foi Moisés que escreveu, ele escreveu com intencionalidade. Né? E aí, para dar um exemplo melhor ainda, tá bom, aconteceu o show do Lázaro, e o show do Lázaro foi um negócio tocou tanto, talvez, algumas das pessoas que assistiram, que elas compuseram canções inspiradas naquele show do Lázaro, ou foram fazer uma descrição do show do Lázaro em forma de prosa, em forma de literatura, ou foram fazer uma descrição do show de Lázaro em forma de poesia, entendeu? Ou seja, um acontecimento que foi real, físico, né, real, eu não digo nem realidade, porque existe a distinção, tem quem faz distinção entre real e realidade, né? Ele vai ter manifestações, algumas dessas manifestações são artísticas. Então, como eu estava falando, do ponto de vista de hermenêutica bíblica, o acontecimento pode ter sido o show do Lázaro ou o texto. O texto bíblico, a materialidade do texto, o texto existe, ele é real. Agora, nós temos maneiras diferentes, do mesmo jeito que 50 mil pessoas não assistem o show do Lázaro do mesmo jeito, 50 mil pessoas não leem o texto bíblico do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente chega com os nossos pressupostos, depende do lugar onde você assistiu, depende do sentimento, das suas experiências pessoais. Todas essas coisas vão influenciar a maneira com que você se relaciona, quer seja com um evento que acontece de fato, quer seja com o próprio texto bíblico. Né? E a partir disso, só que isso não é uma negação da verdade absoluta, de que existe uma verdade absoluta. Isso é apenas admitir que existem maneiras diferentes da gente se relacionar com a verdade. Porque toda vez que a gente vai tentar se relacionar com a verdade, existe a verdade e existe nós. E quando nós nos aproximamos da verdade, quer seja um acontecimento, ou quer seja a pessoa de Jesus Cristo, quer seja o texto bíblico, a gente se achega e no momento que a gente toca na verdade, a gente chega do nosso ponto de vista, né? Que também tem a famosa parábola de todo mundo tá com o olho vendado e a gente vai tentar tocar no elefante. Aí um pega no rabo do elefante, fala assim, o elefante é rabo. Outro pega no pé do elefante, o elefante é pé. Outro pega na tromba do elefante, diz que o elefante é tromba. Porque a gente não tem condições, a gente chega do nosso ponto de vista. Entendeu? Isso não diminui o elefante. Isso não diz respeito ao elefante, diz respeito a nós. Sim, a nós. Aí tem um autor que, inclusive, é um reformado, né? Um reformado de tradição pentecostal, que é o J.K. Smith. E ele fala o seguinte, eu gosto de citá-lo porque para a gente perceber que essa discussão não é simplesmente uma discussão lá de quem está desconectado das questões mais tradicionais. Não, o J.K. Smith é alguém da tradição. Tá? E ele diz o seguinte, há essa expectativa de um saber, e aqui pensando em Deus, em Bíblia e tal, não mediado, sem mediações. Quer dizer, esse tipo de perspectiva, nós podemos falar hoje em dia que é uma perspectiva inocente. Inclusive, até pensando em teologia bíblica, um equívoco. Por quê? Porque a ideia da queda, que pensando o tema da queda, a queda é o anúncio de que a nossa relação direta se dá agora de forma mediada com a realidade, com Deus, com qualquer coisa, com o outro. Então, e ele vai fazer isso a partir de uma teologia da queda. É ele que travou ou sou eu que travei? Os teóricos da linguagem... Não, voltou. Pode falar. Voltou. Eu que estava rodando ou você? Você estava rodando aqui para mim também. Eu estava dizendo o seguinte, até numa perspectiva de alguém como J.K. Smith, a crítica a esse racionalismo é um dado nas ciências humanas. Porque parece, a gente falar isso aqui agora parece uma coisa muito nova, mas não, isso é um ponto já que as ciências humanas têm percebido, nós podemos falar numa virada mesmo, uma virada paradigmática, né? Uma mudança de paradigma. Só que para nós, leitores da Bíblia e leitoras da Bíblia, isso parece estranho, porque a gente entende que chegar à realidade do texto em si é como se ouvisse a voz de Deus em si. Só que a gente precisa compreender que a Bíblia, ela é um texto como qualquer outro texto, com aberturas. O texto que é revelado, ele tem aberturas. E quem é que vai agora dialogar com essas aberturas? Nós, leitores e leitoras. Pronto, aqui está o processo da palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus viva. Por isso que ela é viva, por isso que ela não é morta. Justamente ela é viva porque ela requer a nossa... Ela quer
e ela requer a nossa participação. Por isso que ela nunca se torna velha. Por isso que ela... E aí você pode pegar até os grandes clássicos da literatura, mesmo os que não são Bíblia, né? Sei lá, sei lá, um Decamerão, ou sei lá, um Dom Quixote, uma Ilíada. Uma Ilíada, poxa, né? São textos que continuam dizendo coisas enquanto elas continuarem sendo lidas. Então, assim, existe esse positivismo que não vem da teologia. Esse positivismo da gente chegar à verdade, à realidade, e poder abarcar e dar conta da realidade sem limitação, de maneira pura, esse pensamento, ele infelizmente, que eu diria até que você chamou de ingênuo, eu chamaria até de um vírus praticamente, ele infectou também a teologia. Ele não é um pensamento que advém da teologia, ele não é um pensamento que advém do estudo da Bíblia, mas ele também afetou, por, sei lá, 3, 4 séculos, a maneira com que as pessoas liam a Bíblia. Elas achavam que podiam ler a Bíblia de forma plena, perfeita, sem a sua própria interferência. E isso é uma... E assim, engraçado que nem na época, por exemplo, na época do Novo Testamento, a Bíblia era o Antigo Testamento, certo? Era a Bíblia hebraica. Nem os autores do Novo Testamento liam o Antigo Testamento desse jeito. Isso é uma coisa que parece que a gente está fazendo uma novidade agora, mas não. Na verdade, essa novidade, ela surgiu no século XVII, XVIII. Foi uma coisa que eles fizeram que nem a igreja primitiva não fazia. Paulo, quando vai citar, inclusive, a Bíblia hebraica, ele vai fazer leituras novas. Ele vai fazer leituras diferentes, inusitadas, diferentes dos rabinos, todos os rabinos que vieram antes. Jesus, quando vai ler, quando vai reinterpretar, ou quando vai citar a Bíblia hebraica, que ele faz isso o tempo todo, ele vai fazer leituras inusitadas, ele vai fazer leituras que, inclusive, alguns dos seus contemporâneos falam, opa, Jesus, que negócio é esse que você está fazendo? Que leitura é essa que você está fazendo? E aí tudo bem, eu sei que aí pode entrar como é uma questão legítima, e a gente pode falar sobre isso também, que assim, que muitos cristãos vão dizer, não, mas Paulo tinha autoridade para fazer isso, Jesus tinha autoridade para fazer isso, com que autoridade nós hoje vamos fazer isso? Olha, onde eu vou buscar essa autoridade quem criou o ser humano do jeito que a gente foi Deus. Porque você falou que é depois da queda, mas eu não sei nem se eu... Na verdade, eu não sei nem, essa é a metáfora que o J.K. Smith usa. Que o J.K. Smith que ele vai usar. Mas assim, o saber do ser humano, ele, mesmo antes da queda, ele não é pleno como o saber de Deus, entendeu? Que isso também é uma outra mania grega que a gente tem. A gente só tem uma visão de perfeição, né? E aí tem um exemplo também que muitas vezes dá, eu tenho um filho, meu filho vai fazer 4 meses semana que vem, entendeu? Meu filho é perfeito? Ele é perfeito para uma criança de 4 meses. Mas ele não é perfeito no sentido pleno do que é ser um ser humano. Não é. Por quê? Porque ele é perfeito de acordo com a sua realidade, né? E a gente acabou criando, isso acabou entrando também no nosso pensamento cristão, um conceito de perfeição total, que é o pensamento platônico mesmo de perfeição, de um ser pleno, né? E inclusive tem muita, não quero decepcionar ninguém, mas só para dar um exemplo, né? Eu gosto de ir para os exemplos porque talvez seja um pouco mais palpável, né? Tem gente que fala assim, no céu eu vou voar. Falei, cara, Adão não voava, eu não sei se no céu você vai voar, meu irmão. É que você pensa, não, no céu nós vamos ser plenos, nós vamos ser perfeitos na eternidade, né? Ou na nova terra, chame você de como você quiser. Nós não vamos ser Deus, nós vamos ser perfeitos como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, sem morte, sem nenhuma dessas coisas que a gente sabe. Mas assim, eu não sei se a gente vai voar. Entendeu? Se a gente vai, tipo, na eternidade eu vou cantar igual você. A gente não vai ser perfeito no sentido de plenitude de perfeição, no sentido que a gente vai poder fazer todas as coisas. Porque isso é só Deus. Todo-poderoso, só Deus. Não nós. Né? Muito bom, muito bom. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui na Live Simpósio, na Faculdade Mineira de Vitória. Eu sou o Kenner Terra. Estamos batendo um papo aqui com o Leonardo Gonçalves sobre arte, teologia e linguagem, ou linguística, ou texto, ou coisas relacionadas ao mundo da palavra. E Léo, uma coisa aqui que o pessoal está falando, 2 aqui falaram, né? Um foi o Possati em relação a... Tem coisas na Bíblia
que não aconteceram, eu acho que é o Lucas, não sei bem o nome, disse, mas aí é subjetivista. Eu acho que duas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, quando a gente fala assim, acontecer, história, verdade, fato, esses termos todos pertencem à nossa preocupação moderna. Nós, hoje, o que é o histórico, o que é o factual, o que é o verdadeiro, para nós modernos, não significavam a mesma coisa para os autores bíblicos. Um exemplo, quando você olha história no mundo bíblico, história tinha mais a função pedagógica, apologética, do que descrição factual do passado. Isso não fazia parte dos interesses do mundo antigo. Então, eu já falei isso uma vez, numa conversa nossa, eu também com o Edson, a gente tem que amar a Bíblia como a Bíblia é, não como nós queremos que ela seja. Então, inclusive, a mala de verdade é a mala do jeito que ela é. E não, é a mesma coisa você que é casado ou que namora, tipo, você tem que amar a pessoa como ela é, e não como você gostaria que ela fosse, né? Exato. Senão não é amor, senão não é amor. E sobre a coisa do subjetivismo, é simples. Nós somos seres com subjetividades, não é uma escolha. Aí eu vou ler ou não vou ler a partir das subjetividades. Agora, isso não quer dizer que toda leitura presta. Sim. Que a gente gosta de sempre citar, né? Você pede para citar também. O Humberto Eco vai dizer, ok, o texto tem vários sentidos, mas nem todo sentido tem um final feliz. Nem toda interpretação tem um final feliz. Algumas interpretações, o final é infeliz. Então, não é toda interpretação que basta. E aí, eu já passo para ti, Léo, perguntando o seguinte, sobre a questão da tradução e essa coisa da subjetividade, né? Nós estamos falando aqui da linguagem, desse caráter hermenêutico. Você é professor também de alemão, você trabalha com hebraico, né? O hebraico é uma língua bem distante da nossa realidade, porque, pelo menos quem trabalha com a Bíblia, né? Uma língua que morreu, pelo menos aqui se fala na Bíblia. O alemão também não é uma língua muito próxima da gente. Você não tem muitos brasileiros e brasileiras que falam alemão. Então, para você é um exercício muito, imagino, muito complicado, um exercício difícil. A pergunta é, nesse processo de tradução, obviamente que há o lugar do tradutor e dessa transposição de um mundo para o outro. Neste caminho, Léo, o que acontece? Há muita criação? Há criação nisso? Olha, primeiro a gente tem que partir da boa intenção do tradutor, tá? É muito raro a gente encontrar realmente tradutores mal intencionados. E dificilmente isso ocorra, entendeu? Mas assim, tá, eu vou responder sua pergunta, mas eu vou... Em todo o texto, a gente tem três a gente já conversou sobre isso em off várias vezes, Kenner, né? Existem três coisas que a gente precisa entender. Existe o autor e a sua intenção, existe o texto e existe o leitor. São três coisas que numa leitura, uma leitura, ela envolve as três coisas. Ela envolve o autor, que produziu o texto, envolve o texto, envolve a leitura. E a leitura, a gente está falando aqui bastante da leitura, entendeu? Mas existem essas três entidades, entre aspas, separadas, que vão se misturar no ato da leitura. Tá? Toda e qualquer tradução é uma leitura. E não consegue passar disso. Exato. Nenhuma tradução é a leitura final. E nenhuma interpretação de texto é a final. Ela precisa continuar acontecendo sempre. Então, meu conselho sobre traduções é a gente usar sempre o maior número de traduções. Por exemplo, se você quer estudar um texto, se você está preparando um sermão, ou se você quiser... O Buber vai falar disso no livro dele, Eu e Tu. Tipo, o sagrado e aquilo ao que todas as coisas indicam na Bíblia, nosso Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. É um Deus relacional. Ele quer se relacionar conosco. Então, o momento mais sagrado é o momento em que nós nos relacionamos com ele através do texto. O texto não é a única, mas ainda é a melhor maneira. Né? Fala-se, muitas pessoas falam isso, você encontra Deus na natureza,
você encontra Deus também na comunicação com o Espírito Santo, especialmente a linha mais pentecostal, ela entende dessa forma, definitivamente, mas estamos falando aqui especificamente sobre o encontro com Deus através do texto. Agora, o encontro, ele acontece no espaço, ele acontece no entre, né? E aí nós temos essa equação, Deus / Espírito Santo, o texto e nós. E nessa busca, essa busca que é sagrada, né? E quando a gente está nesse momento de busca, de entender um texto ou um livro, uma coisa específica, quanto mais material, melhor. Não se fixe em uma tradução. Tem várias. E hoje na internet tem essa possibilidade. No bibliaonline.com, por exemplo, você vai ter, acho que só de língua portuguesa, 30 traduções diferentes. Algumas são, né, só da Almeida, você vai ter 4 ou 5. Tem a Corrigida e Fiel, tem a ARA, né, a Revista Atualizada, tem enfim, só da Almeida você vai ter 3, 4 versões diferentes. E como que eu vou dizer? Há, entre aspas, usando essa palavra como provocação, a verdade do texto está em algum lugar entre todas essas traduções. Não está em nenhuma sozinho. E ela está em algum lugar entre o que você entende e o que o seu irmão entende. E por isso que nós precisamos da comunidade de fé. Por quê? Porque a minha compreensão ela vai ser limitada. Eu preciso do meu irmão, eu preciso da visão do Kenner, eu preciso da visão do meu pastor, eu preciso da visão dos meus irmãos. Só que ninguém tem a leitura perfeita, ninguém encerrou o texto. Falei, pronto, acabou. Fechamos o texto, não precisamos mais ler. Porque a partir do momento que você fecha o texto, aí você não precisa mais ler. E o sagrado, como eu disse, o sagrado acontece no encontro. Esse é o momento sagrado. E se você encerra o texto, você não precisa mais da busca. Aí não tem mais esse encontro, e não tem mais esse entre. E se não tiver mais o entre, não tem mais o sagrado. Aí perde. Aí a Bíblia para de ser um texto vivo e passa a ser um texto morto. Porque ele para de continuar dizendo o que precisa dizer. Né? Para mim, o que resolve as dúvidas, né, que surgem é que no final de contas, cara, tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus criou a gente assim. E assim, vamos errar nas nossas leituras? Vamos. E como lidar com esses erros? Com misericórdia. Uns com os outros e com a nossa própria leitura. E vamos continuar evoluindo, vamos continuar melhorando as nossas leituras. Amém, vamos continuar. E aí existem, claro, na própria Bíblia existem metodologias. E a comunidade, como lugar para a gente sentar junto e ler a Bíblia junto, é fundamental. Né? De termos outras leituras diferentes. E eu participo de vários grupos de WhatsApp em que basicamente a gente só fala de teologia, a gente só fala de Bíblia, e a gente fala, puxa, eu tô lendo, tô preparando, eu não sou pastor, mas eu tenho muitos amigos pastores, né? Tô preparando sermão agora para esse sábado, para esse domingo, e eu tô lendo um texto, e eu tô entendendo isso, o que vocês acham? O que vocês leem quando vocês leem isso? Eu tô usando isso aqui como referência, assim, e rola esse diálogo, essa conversa, né? E essa conversa, vou repetir mais uma vez, essa busca, é esse que é o sagrado. E é isso que nós precisamos. E aí, enquanto você estava falando sobre o conceito de verdade, tal, às vezes, mais importante do que saber se uma história aconteceu literalmente, exatamente daquele jeito, a Bíblia está muito mais preocupada com o ensinamento que ela traz. E aí eu vou dar um exemplo básico. E aqui já vou fazer milhões de disclaimers. Não estou dizendo que a história não aconteceu. Literalmente, do jeito que está descrito. Mas, porque, na verdade, nem a Bíblia está querendo responder a isso. Não está querendo responder a isso. Mas, assim, eu particularmente, eu acredito que a história de Jó aconteceu do jeito que está narrado ali. Mas para ela me ensinar, o que ela me ensina, é necessário que tenha acontecido literalmente daquele jeito? Não é. Eu vou repetir. Eu acredito que aconteceu daquele jeito, porque eu não nego uma leitura, entre aspas, literal de várias coisas da Bíblia, e existem recursos, no caso, literários que vão nos indicar se aquela história é para ser uma alegoria ou se aquela história é para ser literal. Então existem recursos literários que nos indicam, né, isso aí. Mas o que eu quero dizer, o mais importante que eu quero dizer aqui é o seguinte: para a história de Jó me ensinar o que ela precisa me ensinar, ela não precisa ter acontecido exatamente daquele jeito. Não interessa. Não é necessário. É isso que eu quero dizer. Não é necessário. Pode ser que sim,
mas também pode ser que não. Está na Bíblia com o objetivo de me ensinar uma lição. E a mensagem do livro de Jó, ela é absolutamente teológica. E ela é absolutamente teológica no sentido de destruir qualquer relação causa e efeito. O ensinamento de Jó, fundamental, é o seguinte: coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem a pessoas boas. Você não é... As coisas boas não acontecem porque você é fiel e as coisas ruins não acontecem necessariamente por você ser infiel. Às vezes sim, mas nem sempre. Né? Então é uma discussão teológica e uma quebra de paradigma teológico para a época em que os amigos de Jó representam a teologia antiga e o livro de Jó vem apresentar que eles que estão errados. Né? Então esse ensinamento ele não prescinde de ter realmente o lugar, por exemplo, nós não sabemos onde foi Uz, onde a gente não consegue arqueologicamente encontrar a cidade de Jó, entendeu? Puxa, então a história é uma mentira. Falei, isso que é um negócio muito louco. Tipo, sei lá, vamos mudar completamente. Tem a música Construção, do Chico Buarque. Né? Ele está narrando um evento literal de uma pessoa que subiu numa construção e morreu, tal. Aconteceu de fato. Não é esse o objetivo da música Construção. O objetivo da construção não é um jornal, não é narrar um fato jornalístico da morte de alguém, mas é trazer um ensinamento e uma reflexão. E assim também, muitas vezes, na busca de legitimizar historicamente cada detalhe do que aparece na Bíblia, a gente acaba perdendo o objetivo. Já imaginou se daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, daqui a 500 anos, alguém pega a música Construção do Chico Buarque e aí quer comprovar, né, historicamente que aquele acontecimento ocorreu? Ele vai estar perdendo Não foi para isso que Chico Buarque escreveu aquela canção. Não foi para narrar um evento, não foi para fazer uma descrição do Rio de Janeiro da década de 70, 80. Não, foi com o objetivo de provocar uma reflexão. Né? E assim também existem... E quando você olha o próprio livro de Jó, não é, Léo? Você está falando de Jó. Quando você olha a realidade da vida acontece assim, as pessoas falando uma atrás das outras, numa mesma ordem. Num diálogo é assim que a gente faz? Obviamente que não. Então, o que tem ali? Nós estamos diante do quê no livro de Jó? Nós estamos diante de uma belíssima obra literária. Que está uma peça. É uma peça que tem abertura, fechamento em prosa e o resto tudo em poesia. Em poesia, pronto. Acho que você tem o prólogo e o epílogo ali em prosa e o miolo denso em poesia. E outra coisa interessante do texto, você está falando que Jó está respondendo a uma leitura de mundo, né? Que é a teoria, é a velha sabedoria, aquela coisa. E que tem no texto bíblico. Por exemplo, quando você os Salmos... Tem provérbios também. Você tem aquela coisa chamada a velha sabedoria. Então, o próprio texto bíblico, ele vai construindo a sua imagem, as suas imagens, a partir de um diálogo com outras perspectivas, com outras leituras de mundo. Então, ele não é um texto, entenda o que eu vou dizer aqui, pronto. Ele internamente é resultado... Ele não é um texto, ele é muitos textos. São muitos textos. Além disso. Em diálogo e construção. Então, veja, isso não é desqualificar o texto bíblico. De maneira alguma. Isso é problematizar uma ideia, e problematizar uma ideia que se tem sobre ele. Isso não é dizer que, como alguém falou aqui quando a gente estava passando os comentários, eu parei os comentários, gente, porque o Instagram informa quando alguém começa a seguir a outra conta e pronto, o Léo está totalmente tampado aí. Não é que... então é tudo relativo, não há verdade, não é isso. De maneira alguma. Porque o texto ele vai surgindo a partir de diálogos, de novas releituras, e assim é hoje. Então, quando o pentecostal pega Atos 2 e fala sobre Atos 2, é uma proposta de leitura legítima, importante e que está tocando na realidade do texto. Mas ele não pode se esgotar, porque se fosse assim, então antes dos pentecostais, os reformados seriam a voz final. Imaginemos que o texto tivesse uma leitura só.
não existiriam os pentecostais. Exatamente. Exatamente. Assim, aqui, dentro do que você falou, é muito importante uma frase um pouco forte, tá? O que você pensa sobre Deus e a sua visão de Deus não é Deus. Então, quando a gente está, talvez, questionando a sua visão de Deus, a gente está questionando a sua visão de Deus, e não Deus. São coisas diferentes, entendeu? Porque se a sua visão, se a sua leitura do texto, ou se a sua visão de Deus fosse Deus, você seria Deus, entendeu? Aí você teria criado Deus à sua imagem e semelhança, e não o contrário, né? Porque Deus criou a nós a sua imagem, e Deus não criou você a sua imagem e semelhança. Deus criou todos os seres humanos a sua imagem e semelhança, né? Então, assim, e faz-se necessário. Eu constantemente, e eu gosto inclusive de me cercar de pessoas que desafiam a minha compreensão sobre Deus. Isso é uma coisa que no meu caso eu considero muito bem-vinda. Por quê? Porque eu não encerrei quem é Deus. Eu não sei. Eu ainda estou aprendendo e vou continuar aprendendo até o último dia da minha vida. E sabe e ainda é um segredo, uma coisa linda. Mesmo na eternidade, Kenner, a gente vai continuar aprendendo sobre quem é Deus. Mesmo perfeitos, mesmo sem pecado, vamos passar a eternidade ainda aprendendo a respeito de quem é Deus. Por quê? Porque Deus é inesgotável. O que tem para se compreender e aprender a respeito de Deus é inesgotável. Então, se você se comporta, porque às vezes você até nem acha isso, mas se você se comporta como se você tivesse esgotado quem é Deus, queridão, nem na eternidade a gente vai esgotar. Que dirá hoje? Né? Então, eu particularmente, eu gosto de ser desafiado e sigo pessoas, inclusive no Instagram, nas redes sociais. Às vezes eu discordo da visão dessas pessoas e elas me incomodam. Às vezes fico profundamente incomodado. Falei, puxa vida, o cara falou isso. Falei, pô, talvez eu não estava pronto ainda para ouvir aquilo. Tem músicas, tem uma banda chamada Gunger, que teve uma letra de uma música deles que eu ouvi em 2010, que eu definitivamente não estava pronto para entender o que eles estavam dizendo. Fiquei chateado. Fiquei com raiva do Gunger falar aquilo. 10 anos depois, eu entendi. Falei, caramba, será que talvez tenha sido isso que ele tenha quis dizer? Né? E assim a gente vai crescendo, né? Vai ampliando a nossa leitura, vai ampliando a nossa visão do texto bíblico e de Deus. Que ainda tem esse detalhe, que é muito importante de separar. A Bíblia não é Deus. Né? Vamos lá. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas tem que falar. Por exemplo, vamos para o exemplo prático. Kenner, você tem amigos, certo? Pensa nos amigos as pessoas mais próximas da sua vida. Sua esposa, seus filhos. Seus filhos, né, não têm idade ainda para talvez te conhecer tão profundamente. Ainda tem aquela visão idealizada do pai, né? Mas tudo bem. Espero preservar durante um bom tempo, inclusive. Um bom tempo, vamos ver. Mas aí, tem seus pais, tem talvez primos, pessoas próximas de você. Se eles fossem narrar 3 anos da sua vida, resumir num livro, 3 anos da sua vida, 3 anos do seu ministério. E claro que eu estou fazendo aqui um paralelo com Jesus, tá? Com os evangelhos. É aí que eu quero chegar, tá? Cada um escreveria uma versão diferente, porque cada um te percebe de um jeito diferente, tá ok? Sim, claro. Todos os livros de todas as pessoas que te conhecem dão conta de dizer quem você é, quem você foi? Não Obviamente. dão. Obviamente não. Mesmo quando a gente lê uma biografia, a gente lê uma biografia, o cara fez uma pesquisa profunda, tal, não esgota quem a pessoa é. Se você lê uma biografia sobre, sei lá, eu li uma biografia do Tchaikovsky quando eu tinha 12 anos de idade. É uma leitura da vida de Tchaikovsky. Existem outras. Sei lá, tem gente que gosta muito de biografia, né? Biografia do Roberto Carlos, biografia. Aí tem as biografias autorizadas, tem as biografias não autorizadas, e assim por diante. Nenhuma narrativa a respeito de alguém esgotam quem essa pessoa é. Na Bíblia nós temos cinco visões de Cristo. Nós temos a de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e de Paulo. Vamos dizer essas 5. Ainda temos João, temos Pedro, mas lá não aparece tanto assim a figura de Jesus. Né? A figura de Jesus aparece mais proeminentemente nesses 5 autores. Nenhum desses 5 autores dá conta de descrever quem Jesus é e quem Jesus foi. Não dão conta. Por quê? Porque isso não é... Isso é uma realidade da vida. Isso é uma realidade da vida que eu estou dizendo aqui. Qualquer pessoa que me conhece... Claro, a pessoa que me conhece mais próximo, caminha comigo, sei lá, o Felipe Mudo, viaja comigo... para cima e para baixo desde 1999. Talvez seja uma das pessoas que mais me conhece no mundo. Meus irmãos que convivem comigo desde que eu nasci, né, 42 anos de convivência, eu sou caçula, então eles convivem comigo há 42 anos. São pessoas que me conhecem profundamente, mas mesmo a narrativa deles vai depender
da intenção que eles vão ter. Eles vão ter que fazer um filtro, não dá para narrar tudo, né? Tem o Jorge Luiz Borges, acho que falava isso, né? Narrar é esquecer. Porque você não pode narrar 24 horas por dia da vida de alguém. E mesmo se você narrar objetivamente, você não está narrando o pensamento. Tipo, é uma infinitude de coisas. Então, são escolhas que a gente faz na hora de narrar. E os autores da Bíblia, dos evangelhos, por exemplo, eles fizeram escolhas na hora de narrar os 3 anos de ministério de Jesus, ou a vida de Jesus. Tanto que tem, né? Não sabemos nada sobre a vida de Jesus dos 12 até os 30 anos de idade. Tem 18 anos aí que a gente não sabe do que aconteceu. Por quê? Porque narrar é esquecer. E cada Mateus vai ter um público-alvo, vai ter um objetivo, Marcos vai ter outro objetivo, Lucas vai ter outro objetivo, e João vai ter ainda outro objetivo, e a gente estima, né, os teólogos meio que concordam, que o Evangelho segundo João foi o último a ser escrito dos 4. Então ele falou, bom, Mateus já disse isso, Marcos já disse isso, Lucas já disse isso, deixa eu contar essa mesma história de um jeito diferente. E aí João vai escrever do jeito dele. Não, isso é tão assim, nítido para a gente, Léo, e isso vai nos tornando leitores mais maduros da Bíblia. Um exemplo. Você olha a topografia dos evangelhos, nós temos topografias diferentes. E são topografias porque você pensa assim, eu quero estruturar aqui por onde Jesus andou. Porque andar é uma coisa histórica e factual. Por onde ele andou, onde ele pisou. Então vamos lá. Aí você olha os textos. Veja Lucas. Jesus vai a Jerusalém uma única vez. E numa caminhada muito bonita. Ele sai da região do norte e vai para a morte e ressurreição. Então, o que Lucas quer? Lucas quer que os seus leitores e leitoras fiquem cientes de que Jesus está indo para uma caminhada e é a caminhada que ele convida os seus ouvintes a fazerem também. Quando você chega no Evangelho de João, olha, a topografia é outra, a geografia é outra. Jesus vai e volta a Jerusalém pelo menos 4 vezes. E olha só, vai 4 vezes e essas 4 vezes estão ligadas às festas tradicionais do judaísmo. Até porque o objetivo de João é querer mostrar que todas as festas judaicas da Bíblia hebraica apontam para Jesus. Para Jesus. Exato. Perfeito. Então, veja, perceba, aí diz o seguinte, mas isso é histórico ou não é histórico? É óbvio que é histórico no sentido de que esses textos são históricos. Esses textos existem. Exatamente. Esses textos têm história. Constroem história, constroem enredo. Só que aqui, o que eu tenho que ouvir? Onde eu ouço aqui, eu preciso ouvir o que esses textos querem me ensinar. Aqui a gente está ouvindo a Deus. Se queremos tratar como revelação, nós tratamos como revelação. É aqui que está o ponto. Então, eu ouço a voz de Deus nas tensões que os textos têm. E é isso mesmo, essa coisa inesgotável do objeto narrado. Mas aí, qual a diferença então da Bíblia para os outros textos? Bom, enquanto tradução da realidade, nenhuma. Os outros textos estão traduzindo também. Mas qual a diferença do texto bíblico? Porque para o texto bíblico, nós, que somos a tradição judaica e cristã, nós entendemos que esse texto é resultado de processo de revelação. Então, é o pressuposto. E aí a gente teria que fazer uma outra live para falar que tipo de revelação é essa e como essa revelação funciona. É um outro assunto para uma outra live. Só para isso. Eu acho que com o Tiago Arraes também nós conversamos um pouco sobre isso. Assim, que é a área dele, né? Bom, a revelação então, em forma simples, não dá para a gente alongar muito com isso, mas é Deus que se revela, Deus que se dá, Deus que se permite ser conhecido, né? Como diria os teólogos modernos, ninguém vai... A religião tem essa coisa de ir a Deus, mas a tradição cristã diz o seguinte, Deus vem a nós. Então Deus se revela. Agora, Deus se revela na história, como a gente percebe na tradição da Bíblia hebraica, e Deus se revela em Cristo. Na história, os profetas, os autores, as tradições vão agora narrativizar essa revelação. Então, há um segundo passo. Então, quando você isso é um negócio bonito. Você deu um exemplo agora do profeta no Antigo Testamento, o profeta na Bíblia hebraica. A mensagem quem dá é Deus. Mas ele vai levar a mensagem meio que do jeito que ele quiser. Existem algumas exceções. Né? Existem algumas exceções básicas, sei lá, Oséias, que Deus fala para ele casar com uma prostituta. Ok. E aí tem umas coisas específicas que Deus manda ele fazer. Mas, por exemplo, Isaías. Mas Isaías quando ele vai escrever esse texto, Léo, quando essa performance se torna texto, pronto. Já aconteceu a tradução, já aconteceu o processo literário. É que é bonito nos profetas é que existem duas performances, né? Existe a performance
Encenação, né? Tem até essa área do Lucas Iglesias, do Dr. Lucas Iglesias, né? Maldição e encenação Hum, dos profetas bíblicos. hum. Tanto o mestrado quanto o doutorado dele tratam sobre isso, né? Que eles vão encenar. Então, por exemplo, ele vai pegar um jugo, carregar um jugo por 2 semanas, acho que é o Isaías que faz isso. Não, tem uma coisa particularmente escandalosa, o Isaías, ele fica 2 semanas andando pelado por Jerusalém, entendeu? Porque é para mostrar a nudez de Israel, a vergonha de Israel, etc, etc. Então, assim, existe a encenação da mensagem profética, e essa é a primeira performance, e a segunda performance é quando ele vai escrever o texto, né? Que vai se atribuir. É que nem todo profeta escreveu o texto. Alguns profetas são Sim. narrados por outros, né? Por exemplo, Elias e Eliseu, Elias, que foi um dos maiores profetas da Bíblia hebraica, né? Tipo, Moisés e Elias são 2 dos grandes personagens da Bíblia hebraica. Eles não escreveram os próprios textos, né? Eles não levam Eu livros acho com que seu nome. nenhum dos profetas, eu acho que nenhum profeta, eu só tenho uma parte lá que Jeremias diz que escreve uma carta para o povo do exílio, mas os profetas não escrevem o texto, né? Os profetas mesmos, assim, eles não escrevem, são os seus escribas, né? E o profeta vive a experiência, o profeta mesmo Isaías, né? Mesmo Isaías. Então vamos para mais um último ponto. Eu falei, né, que a Bíblia não é Deus, né? Uma frase forte, e a gente precisa tomar cuidado disso. E já vamos para a próxima. Deus não escreveu a Bíblia. Essa frase, eu não sei se vocês já ouviram isso, Deus não é o autor, ele é o autor do universo, mas ele não é o autor do texto. Peraí, só um segundinho. Não precisa deixar comigo, não. Então tá. Ok. A Glaucinha tá me dando a chave do carro. Bonito aí, Léo, onde é isso? Vamos lá. Uma frase que eu ouvia... Na verdade, assim, hoje é dia de médico, então a gente tem pediatra hoje aqui em Campinas. Eu tô, tipo, numa praça, em frente ao consultório da nossa pediatra. Muito bonito, muito bonito. O que eu ia falar? Eu ouvia... Deus não escreveu a Bíblia. Isso. Na adolescência eu ouvi um texto, uma frase que a gente ouvia em sermão, não sei se você já ouviu essa frase, Kenner, mas é importante a gente tocar nessa frase, falava assim: a Bíblia é o único livro que, enquanto você lê, o autor está sentado do seu lado. Não está. O autor do universo está sentado ao seu lado, mas não o autor do texto. Você está travando? Você está me ouvindo, Kenner? Sou eu que estou travando ou você que está travando? Estou te ouvindo. Tem hora que você que trava. Agora eu não sei realmente quem está travando, Entendi. mas agora voltou. Tá. Vou repetir a frase. A frase a Bíblia é o único livro que, enquanto você lê, o autor está sentado do seu lado. Não é isso. O autor do texto bíblico não é Deus. Deus não pegou a mão dele e escreveu. A única coisa que Deus escreveu com o próprio dedo dele são os 10 mandamentos na sua versão original. E essa versão original que Deus escreveu com o próprio dedo dele, né, as 10 palavras, o Moisés destruiu. Olha que coisa curiosa, mesmo dentro da narrativa bíblica, a única coisa que o próprio Deus escreveu com o dedo dele, Moisés destrói, e quando Moisés vai escrever de novo os 10 mandamentos, não é mais o dedo de Deus que escreve, é o Moisés que escreve. Há uma clara indicação em toda a Bíblia de que a revelação é indireta. Ela é indireta. Porque Deus quis assim. Deus escolheu essa maneira. Existem tradições religiosas diferentes. Existe a tradição religiosa, por exemplo, da psicografia. Ela é diferente, completamente diferente da tradição de revelação bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Existe a tradição religiosa, como é no caso do Islã, como é no caso do Alcorão, de que o anjo Gabriel, ditou palavra por palavra do Alcorão para o profeta Maomé, que proclamou as palavras, e aí seus discípulos decoravam e escreviam palavra por palavra. É outro tipo de tradição. Na Bíblia, né, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a tradição é indireta. Porque Deus quis assim. Seria mais fácil, entre milhões de aspas, se tivesse sido de jeito diferente. Mas aprove a Deus que fosse assim. Ele escolheu para que fosse assim. E o autor, e ele deu liberdade. Nós temos, por exemplo, não temos uma uniformidade no hebraico. O hebraico do Pentateuco é diferente do hebraico de Ruth, que é diferente do hebraico de Esther, que é diferente do... Daniel tem até hebraico e aramaico. E aí no Novo Testamento todo está em grego.
em outra língua, né? E o grego de Lucas é diferente do grego de Pedro, que é diferente do grego de João. Ou seja, a autoria do texto não é de Deus. Não foi ele que escreveu. Ele inspirou, ele se revelou, ele é o autor de todas as coisas. Mas ele não sentou e escreveu a Bíblia. Nós precisamos, é óbvio também isso, mas precisamos dizer, porque as pessoas parece que se apaixonam por essa ideia, porque isso diminui a mediação. Por quê? Porque a gente não suporta a mediação, a gente não suporta o indireto, a gente quer o caminho direto. O caminho direto ao Pai é via Cristo e para perdão dos nossos pecados. Mas a nossa compreensão, ela ainda assim, ela sofre as mediações nossas, corriqueiras, nós e temos... assim, Só porque você que é falou da que... humanidade, que é do ser humano, que é do ser... Não, já encerrei, já pode falar. Mas Não, isso é coisa do porque ser tá, humano. tá E dando quem um criou o delay, ser aí humano parece assim? que é que dá um delay, parece que você parou, mas você não parou, você tá falando ainda. Aí eu fico, aí eu Ah, quase tá. penso em entrar, mas continua. Manda bala. Não. Eu encerrei o pensamento, é isso mesmo. Manda ver. Então, porque você tinha dito a questão do. Você terminou dizendo uma coisa aí que me ativou aqui outra. É como se é um ato segundo o texto. O texto, não mediação, torna o texto um ato segundo. Só que para nós, que não, a gente não gosta da encarnação, esse é o ponto, Léo. A gente quer desumanizar na fé, queremos desumanizar as pessoas e depois desumanizar o próprio texto bíblico, como se isso fosse sinal de piedade. Como se isso fosse sinal de piedade. E isso é grego, isso não é no sentido, isso é o pensamento grego. Essa coisa de tirar o corpo, isso é Platão. Isso está alheio ao texto bíblico. Nossa, isso que você falou é tão fundamental, porque a gente está o tempo todo querendo descorporizar, desumanizar, e o contrário foi o que Deus fez, se humanizando, se encarnando, se fazendo carne. Ou seja, essa nossa tentativa de descorporeizar o texto, de descorporeizar a experiência religiosa, ela vai na contramão total do que a gente encontra nas Escrituras e do que a proposta religiosa que a gente encontra tanto na Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento. Eu te cortei e te antecipei, né? Eu falei o que você ia falar, né? Por isso que nesse lei que parece que você tá dando um delay. Você consegue me ouvir? Tá dando um pouquinho de delay, sim, mas tá tudo certo. Tô te ouvindo. Um delayzinho. Aí veja, igual a 1 João, lá, a epístola, 1ª, 2ª, 3ª João. A crítica deles é: vocês estão descorporizando, vocês estão desencarnando a palavra, o Cristo. Então assim, e quem faz isso, olha o que ele diz, ó, quem faz isso está avançando. Os verdadeiros progressistas, os que são aqueles que desencarnam a fé. Entendeu? Os verdadeiros desconectados da tradição são aqueles que desencarnam a fé. E para João, Cristo, que tira a humanidade de Cristo, veja, ele vai chamar de anticristo. Em 2 João, ele vai chamar de anticristo. Então, gente, é muito sério isso, porque parece ser piedoso essa coisa de desumanizar, de desencarnar. De tirar o elemento humano. Humano, e não é. Isso aqui é profundamente antibíblico, anticristo, segundo a segunda epístola. E eu acho que pedagógico, eu gosto sempre de usar essa imagem aqui, ó, Léo. É tipo assim, tem a revelação. É um ato divino no mundo, na história. Ponto. Não tem nada a ver com a gente, é revelação. Segundo ato, surgem os textos, as tradições, as narrativas, as histórias dessa experiência. Então a experiência precede o texto. Precede os textos. Esses textos, eles vão ser transmitidos, organizados, narrativizados. Aí vira a Bíblia. Essa Bíblia, então, agora vai ser interpretada por nós. Veja, então, ó, primeiro ato, revelação. Segundo ato, as tradições.
Terceiro ato, texto. Quarto ato, nós somos os leitores. Olha só, olha o caminho. Qualquer um que negue isso pode cair num mal, que é o que nós chamamos por aí de bibliolatria. E confundir o próprio texto com a experiência da revelação. A experiência da revelação antecede o texto. É esse o ponto. É esse o ponto. E, como eu disse, nenhum texto dá conta da revelação. Porque se não dá conta, por exemplo, a minha descrição do show do Lázaro, para voltar bem naquele exemplo do começo, ela dá conta? É igual a você assistir o show do Lázaro? Não é. Nunca será. Mas a descrição é que nós temos. Nunca será. Isso não tira a importância. Isso não tira a importância da descrição. Por quê? Porque, infelizmente, o Lázaro morreu. E eu talvez nunca mais vou poder assisti-lo ao vivo. Então a descrição é o que tenho. E eu amo a descrição. A descrição é o que me conecta com aquilo que eu já não posso mais ter diretamente. Mas ela não deixa de ser descrição. E todas as descrições do mundo não dão conta de quem foi Jesus. Todas as descrições do mundo não dão conta da revelação. E há beleza nisso. E isso não é diminuir a importância da Bíblia. Isso não é diminuir a importância da palavra de Deus. Isso não é diminuir a importância, inclusive, das nossas leituras. Mas isso é colocar em perspectiva, para que a gente não incorra em erros que, aí sim, podem ter consequências, de fato, avassaladoras. Né? Aí, Léo, para a gente até ir fechando, assim, para não deixar o povo... Eles ficaram... toda essa por mediações do nosso contexto, nossa experiência. Beleza. Então, e agora? Bom, o que eu faço então com o texto? O Leonardo deu um toque importante. A questão da comunidade. As comunidades de leitores e leitoras. Então, onde a gente encontra os limites? Primeiro, a comunidade é um espaço importante para isso. A fé cristã é uma fé comunitária. A fé judaica também é uma fé comunitária. O texto e os seus limites. Como que eu, então, dou conta desses limites? Aí nós temos uma série de ferramentas. Uma delas são as teorias literárias, semióticas, análise do discurso, que o Léo também tem estudado bastante. Quer dizer, se você tem comunidade, tem textos, ferramentas, ferramenta para trabalhar com o texto, teoria do texto. E agora a vida, né? A nossa vida, as nossas experiências, os nossos dilemas, que isso tudo será tratado nesse espaço comunitário. Por exemplo, o Leonardo está falando dos grupos do WhatsApp. Agora, Léo, na tua produção artística, para você interpretar a inspiração que você está tendo em música, não passa por uma espécie de diálogo comunitário sempre? Com certeza, com certeza. Com certeza. Primeiro que eu não trabalho sozinho. Até existem artistas que trabalham mais sozinhos do que eu. Mas a minha experiência artística é totalmente comunitária. Eu trabalho com vários produtores. Eu tenho os meus ouvintes que ouvem tudo antes, né, para conferir, para ver se está legal, se não está legal, se dá para melhorar, entendeu? E é absolutamente comunitário. E aí tem a interpretação, né? Os músicos que vão tocar, os músicos que vão fazer parte dos arranjos, a equipe técnica que depois vai editar, no caso, a edição sou eu que faço, mas que vai mixar, que vai masterizar. Não tem jeito. A comunidade ela é extremamente importante para qualquer coisa, né? Só que assim, infelizmente, muitas vezes, ou cada vez mais, não sei nem se diria, tá tendo um retorno também, né? Não vamos falar só da parte negativa, está tendo um retorno, mas a gente precisa de mais comunidades de leitores, em que as pessoas leem em igualdade, e não apenas um pregador lá da frente falando sozinho e dando a interpretação que será a única aceita. Não, mas onde possa haver reflexão em comunidade, onde possa haver troca de fato em comunidade, onde possa também haver discordância. Falei, puxa, eu não estou lendo o texto desse jeito que você está lendo. Me mostra mais, deixa eu entender melhor por que você está lendo desse jeito. Falei, ó, eu leio desse jeito por causa disso, disso, disso. Aí a outra pessoa, não, mas eu leio por causa disso, disso, disso. São incompatíveis as leituras, porque assim, nem todas as leituras diferentes são incompatíveis, que é uma coisa, por exemplo,
dos evangelhos. São leituras diferentes de Cristo, mas são bastante compatíveis, né? São bem compatíveis. Né? Tem uma outra discrepânciazinha, talvez aqui e ali, mas nada significativo. Né? Então, a comunidade é o lugar mesmo, cara. É o lugar. Não tem uma comunidade que promova a leitura, que promova a reflexão. Né? Procurem essas comunidades. E se não tiver, aqui a Fabiane falando, leitura popular e emancipatória da Bíblia. A Fabiane, inclusive isso que eu estou falando aqui, a Fabiane, eu estou num grupo de WhatsApp com ela, e ela fala isso sempre, né? A leitura que ela brota do chão da fábrica, do chão da vida. Né? Essas leituras. Mas essa pessoa é muito simples para ler a Bíblia. Né? Eu até estava rebatendo um comentário no meu Instagram hoje, antes dessa live, né? Falando, não, porque tem que deixar a teologia para os teólogos. Eu falei, não, todo mundo. A Bíblia chama todo mundo para fazer teologia. Todos devem ler. Todos devem interpretar e todos devem ter a sua visão e o seu corpo levados em consideração na hora de ler e de interpretar a Bíblia, e isso de maneira, no ideal, né, de maneira comunitária, como a Fabi sempre gosta muito de dizer. É tão sério, sabe, Léo, porque a gente ouve por aí pessoas que são feitas aqui na China, por exemplo. Mas a Bíblia, como um livro comunitário, ela sempre será mediada. A leitura tem mediação. Então, dependendo do lugar que eu leio, eu terei mais sensibilidades para determinadas questões do que outras. Aí, que é a menina que vai os olhos azuis e tal. Eu não sei o que é. Eu não sei se ao me parar na rua, me colocar na parede e me revistar. Eu não sei o que é eu não tenho medo de entrar no meu portão e a qualquer momento o Estado entrar aqui e dizimar pessoas do meu lado, do meu condomínio. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho noção do que significa isso. Eu não tenho noção o que é, por exemplo, alguém numa loja me olhar com desconfiança por conta da cor da minha pele e dos que estão comigo, minha esposa, os meus filhos. Eu não sei o que é isso. Eu sei por ouvir. Eu sei por testemunhar. Só quem sabe o que é isso é capaz, entendendo que a Bíblia de Deus é capaz e necessária para ouvir do texto o que o texto tem a dizer sobre esse assunto. Então, quando eu digo assim, essa leitura aqui, na verdade, é uma distorção do texto, e essa aqui é a verdade do texto, eu estou fazendo o seguinte, eu estou transformando o meu mundo exercício de poder. Eu estou canonizando a minha leitura. Eu estou caindo numa heresia profunda. E estou me colocando no lugar de Deus. E eu estou me colocando no lugar de Deus. E engraçado, você falou que você não sabe o que é todas essas coisas. Curiosamente, os escritores da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, eles sabiam, porque eles estavam sendo dominados por Roma. Então, às vezes, quem passa por esse tipo de experiência entende melhor o que os autores, especialmente do Novo Testamento, queriam dizer, ou talvez dos judeus no exílio queriam dizer, do que você e eu, que fazemos parte, eu talvez mais do que você, que fazemos parte, entre aspas, da classe dominante. Justamente, isso que é um negócio muito louco. Né? Acrescentando ao que você estava dizendo, quem hoje faz parte da classe dominante vai ter mais dificuldade para entender várias coisas, principalmente do Novo Testamento, do que os que são oprimidos. Só que, por causa da situação socioeconômica, sociopolítica que existe, etc, 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 essas leituras são relegadas como sendo piores, como sendo inferiores, sendo que, na verdade, em certo sentido e para certas coisas, elas são significativamente melhores do que uma leitura que você e eu sejamos capazes de produzir. E para dar um exemplo bíblico disso, Léo, você tem Atos dos Apóstolos, capítulos 10 e 11, Pedro tem uma experiência lá daquele com animais que ele não poderia comer até então, e aí aquilo representa de alguma forma a entrada. Ele vai para um encontro, que é aquela reunião do capítulo 15 de Atos. Ele conta o que aconteceu. Então o líder da igreja, Tiago, pega o texto
de Oséias ou de Amós, agora eu não tô, eu não me lembro ao certo, deixa eu olhar aqui para não errar Eu acho que é essa citação. Amós. Capítulo 15. É Amós, Amós 9. Ele vai ler Amós Tinha a 9. impressão que era Amós. Você estava certo, Amós 9. Ele vai, no espaço da comunidade, dessa realidade do pão, do chão de fábrica aí que a Fabi fala. Opa, tá vendo aí? À luz da experiência de Pedro e da nossa realidade aqui em Jerusalém, Deus em Amós estava dizendo que os gentios também fariam parte e deveriam entrar e estar junto com a gente. É aquela coisa ele vai ler, depois disso voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi. Ele vai ler esse alargar das tendas, de alguma forma, como sendo a possibilidade também de Deus acolher e o Espírito estar com aqueles e com aquelas que não eram exatamente do povo de Israel, como ainda se pensava até um bom tempo. Quer dizer, há espaço para a gente, para além do nosso grupo. Há espaço para além Amém. do mundo judaico aqui. Mas como que ele chegou, né? Ele chegou assim, e ainda inverter porque até mais... Não, termina, desculpa. o lugar, a experiência da vida de Pedro em comunidade produz este horizonte interpretativo. Veja, ora, ele mudou o texto? Não é que ele mudou o texto. Mas o lugar de onde ele leu o texto fez perceber cores nesse texto que nenhum outro lugar permitiria. Que nenhum outro lugar permitiria. Amém. Colocando em superlativa uma das frases que você falou, não apenas há espaço para outras leituras, para leituras que não sejam do nosso grupo, como a leitura só será completa quando todos participarem dela. E é justamente porque todos não participam dela que ela nunca será completa. Todas, no sentido, eu estou falando literalmente. Quando todo mundo, quando toda a humanidade participar da leitura, então nós teremos uma leitura mais... Ainda não vai ser completa, porque ainda tem mais... nunca. O texto não dá conta da realidade e a leitura não dá conta do texto, que não dá conta da realidade. Né? Mas quanto mais gente participar, quanto mais grupos estiverem lendo e participando, quanto mais gente estiver nessa mesa que é a mesa do reino, essa mesa que não tem dono, que não sou eu, não é você, não são os teólogos, não são os calvinistas, não são os adventistas, não são eles que abrem o espaço da mesa, não, essa mesa pertence unicamente a Cristo, né, que é a mesa do reino. Quanto mais gente diferente tiver nessa mesa, melhores serão as leituras, melhor será a leitura. E mais ainda será o prenúncio do que de fato é o reino. A palavra de Deus, então, é a Eucaristia, né? A palavra de Deus é mesa. A palavra de Deus é ceia. É ceia. E essa ceia, ela precisa ser aberta mesmo, para que as pessoas sentem... mas quem vai sentar nessa mesa? Os eruditos? Não, que erudito? Quem vai sentar nessa mesa? O erudito também. Mas para só falar, para falar e ouvir. Se ele não se negar aí, né? Porque tem parábolas de Jesus dizendo que ele convidou os eruditos, ele convidou a aristocracia e eles não quiseram. Aí, no final, ele chama para as bodas quem estiver na rua. Ele chama os moradores, as pessoas em situação de rua, os pobres. Aí ele chama eles e dá vestes do casamento, das núpcias e participa, né? Na verdade, assim, os eruditos participarão se não negarem o convite, né? Porque, infelizmente... muitos acadêmicos, né, muitos de nós, eu vou me incluir nisso, às vezes a gente quer mediar, né? Quem é e quem não é convidado. E a pessoa que quer mediar quem não faz parte da mesa, essa provavelmente é a pessoa que ficará de fora. Por quê? Porque ela não quer porque ela se recusa a sentar à mesa com qualquer um. Quem se recusa a sentar à mesa com qualquer um não está apto a participar do reino de Deus, porque Deus convida qualquer um. Deus convida a todos. Não, isso é lindo demais. É lindo e tão profundamente evangélico nas evangelho que se perdermos de vista isso,
nós podemos falar de um tipo de apostasia da fé, né? Quer dizer, é mudar para outra coisa. É outra coisa. Então, essa outra coisa com cara de piedade. Essas outras coisas com cara de piedade são as piores. São as piores. Outro dia eu estava sentado com amigos e eles perguntando se tal pessoa poderia... Se eles poderiam ser considerados cristãos. Aí a pergunta foi, por que eles não poderiam ser considerados cristãos? Ah, porque eles interpretam assim e deixou de ser cristão. Eu falei, nessa tua régua, então, só entra você e o teu grupo, né? Quer dizer, aí falta exercício mesmo de diálogo, de humildade. E a humildade e coragem também, para dizer o seguinte, ó, eu sei, me parece que isso aqui é o melhor caminho, é a minha leitura, mas eu estou disposto a baixar a guarda, sentar na mesa e ouvir o outro, por mais estranho que ele pareça ser. E por mais que desafie a minha leitura, eu quero ouvir. Porque ele também é ser humano, igual eu, criado em imagem e semelhança de Deus, a quem Deus dotou com inteligência, a quem Deus dotou com corpo, e que tem o direito de se relacionar com o texto e de ter a sua leitura do texto. Perfeito, porque o texto é um desafio de uma palavra viva a ser tratada na vida, e a vida é muito mais complexa do que quadrados com criança. Ela escapa. O texto também sempre escapa. E tem que escapar, porque o dia que a gente conseguir enclausurá-lo, ele deixa de ser texto, palavra de Deus, e vira um objeto. E vira um objetozinho do nosso bel prazer. Eu acho que esse... Exatamente. Vocês já participaram? Já aconteceu o exame? Vai para o exame ainda? Não sei, né? Você está aí no contexto de... Não, tá tudo certo. Já começou a consulta, já começou a consulta, tá tudo certo, tá tudo certo. E ótimo. Então, Léo, que prazer te receber aqui no nosso espaço. Conversamos aí mais de 1 hora e o povo está aqui acompanhando, perguntando. Me desculpe, gente, aquela hora eu tirei os comentários, porque tinha uns comentários que estavam tampando totalmente. O Instagram tem que mudar esse negócio para esses comentários não tampar aí o rosto dos nossos convidados. Mas foi um momento muito especial. Eu acho que essa conversa, o que a gente precisa deixar de tantas coisas boas que aqui foram ditas, que esse texto, essa palavra é uma palavra de Deus viva, né? E se ela é uma palavra de Deus viva, ela precisa dialogar com a vida, e a vida é muito mais complexa do que os esqueminhas que a gente constrói e cria. Por isso a mesa é tão importante. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por nos presentear. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Léo? Obrigado, viu, Kenner, pelo convite, a Faculdade Unidas também. Muito obrigado pela oportunidade de me expressar, de falar, de refletirmos juntos. E a live vai ficar salva, né? No da Unidas. A live vai ficar salva. Para quem entrou no meio, para quem quiser pegar desde o começo. Isso. E depois também ela vai para o YouTube, aí o pessoal vai fazer uma edição bacana, vai colocar numa direção assim que fique melhor para acompanhar. Eu mando depois para você também o link da nossa live no YouTube. E você que quiser acompanhar, nós temos todas as outras lives, os outros encontros que já estiveram aqui com a gente, o Boltman, Muito material bom, muito material bom. Vão procurar no histórico aí da Faculdade Unida, no IGTV, que tem muita coisa legal, muito bate-papo legal, muito conhecimento. Se você gostou dessa live, tenho certeza que você vai gostar das outras também. E lá no nosso YouTube também. No YouTube está tudo isso lá e a nossa live vai para lá também. Léo, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado aí, por terem assistido. Foi muito bacana. Espero que consigamos construir mais encontros desse tipo, meu amigo. E se Deus quiser, em dezembro estaremos juntos aí por São Paulo. Amém. Valeu, um abraço. Um grande abraço. Deus abençoe você.